Parte 1. Capítulo 1. A necessidade da devoção a Nossa Senhora. O papel de Maria na encarnação. Com toda a Igreja, eu reconheço que Maria, sendo uma simples criatura, feita pelas mãos de Deus, é comparada com sua majestade infinita, menos do que um átomo, ou por outra, é pura e simplesmente nada, já que apenas ele pode dizer: eu sou aquele que sou. Êxodo 3,14. Consequentemente, este grandioso Senhor, que é desde sempre e para todo o sempre soberano e autossuficiente, nunca teve e não tem agora qualquer necessidade absoluta da Virgem Maria para o cumprir de sua vontade e a manifestação de sua glória. Para fazer tudo quanto seja, só lhe basta querer. Contudo, declaro também que, tomando nós as coisas tais como são, uma vez que Deus achou por bem iniciar e levar a cabo suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem, e isto desde que a criou, podemos supor com razoável certeza que ele não haverá de alterar o seu plano nos tempos vindouros. Romanos 11, 29. Pois é Deus e, portanto, não altera seus pensamentos ou seu modo de agir. Deus Pai entregou o seu único Filho ao mundo apenas por meio de Maria, sejam lá quais desejos os patriarcas possam ter acalentado, ou quantas súplicas sem fim os profetas e santos da antiga lei tenham tido de fazer por 4.000 anos a fio para obter esse tesouro. Apenas Maria foi julgada digna e encontrou graça diante de Deus pelo poder de suas orações e a força da perfeição de suas virtudes. Sendo o mundo indigno, nolo diz Santo Agostinho, de receber Deus Filho diretamente das mãos do Pai, deu ele seu Filho a Maria, a fim de que o mundo o pudesse receber dela. O Filho de Deus se tornou homem para nossa salvação, mas apenas em Maria e por meio de Maria. O Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, porém não antes de ter solicitado à Virgem o seu consentimento, valendo-se de um dos principais ministros de sua corte. Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade, tanto quanto uma mera criatura era capaz de recebê-la, para lhe dar o poder de conceber o seu filho e todos os membros de seu corpo místico. Deus Filho veio até o seu seio virginal como um novo Adão ao seu paraíso terreno, a fim de lá se deleitar e gerar prodígios ocultos de graça. O Deus feito homem encontrava liberdade em se aprisionar a si mesmo no seu ventre. Demonstrava poder em se deixar conceber e carregar por esta jovem donzela. Encontrou a sua glória e também a de seu Pai, em esconder seus esplendores de todas as criaturas cá embaixo
e os revelar apenas a Maria. Glorificou sua independência e majestade ao depender desta Virgem amável em sua concepção, seu nascimento, sua apresentação no templo e nos 30 anos de sua vida escondida. Até mesmo em sua morte tinha a Virgem de estar presente a fim de que o Cristo pudesse se unir a ela num só sacrifício e ser imolado com o consentimento dela ao Pai Eterno, assim como fora Isaque, outrora, oferecido em sacrifício por Abrão, quando este aceitou a vontade de Deus. Foi Maria quem o amamentou e o alimentou, quem dele cuidou e criou, quem o sacrificou por nós. O Espírito Santo não poderia deixar de citar nos evangelhos esta prodigiosa e inconcebível dependência, ainda que tenha ocultado quase todas as coisas maravilhosas que a sabedoria encarnada fez durante a sua vida oculta para nos conceder o seu valor e glória infinitos. Jesus rendeu mais glória a Deus Pai, submetendo-se à sua mãe por 30 anos, do que tê-lo ia feito se houvera convertido o mundo inteiro à força dos mais portentosos milagres. O quanto não glorificamos a Deus, portanto, quando fazemos o que lhe apraz e nos submetemos a Maria, tomando Jesus por nosso único modelo. Se examinamos de perto o restante da vida de Jesus Cristo, vemos que ele achou por bem iniciar seus milagres por meio de Maria. Foi pela palavra desta que ele santificou João Batista no ventre de sua mãe, Santa Isabel. Bastou a Maria dizer uma só palavra para João ser santificado. Eis aí o seu primeiro e maior milagre de graça. Lucas 1, 41 a 44. No casamento de Canaã, Cristo transformou água em vinho, em resposta à humildade, oração de sua mãe. Eis aí o seu primeiro milagre na ordem da natureza. João 2, 1 a 11. Ele começou e continuou seus milagres por meio de Maria e há de continuá-los até o final dos tempos. O Espírito Santo, que não produz qualquer pessoa divina, fez-se fecundo por meio de Maria, a quem tomou por esposa. Foi com ela, nela e a partir dela, que ele produziu a sua obra-prima, o Deus feito homem. E ele produz todos os dias, até o final dos tempos, os membros do corpo desta cabeça formidável. Daí que quanto mais Maria seja esposa querida e inseparável em determinada alma, tanto mais poderoso e eficaz se torna ele em produzir Jesus Cristo naquela alma, e aquela alma em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que a Santíssima Virgem confira ao Espírito Santo uma fecundidade que ele já não possua. Sendo Deus, tem ele a faculdade de produzir como o Pai e o Filho, ainda que não se valha de tal poder e, portanto, não produza outra pessoa divina. Isto quer dizer que o Espírito Santo escolheu, sim, usar a Santíssima Virgem, ainda que absolutamente não precise dela, a fim de se tornar fecundo de fato e produzir Jesus Cristo e seus membros nela
e por meio dela. Eis aí um mistério da graça ignorado até mesmo por muitos dos cristãos mais sábios e espirituais. O papel de Maria na santificação das almas. O plano adotado pelas três pessoas da Santíssima Trindade na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo é seguido à risca todos os dias, de modo invisível ao longo de toda a Igreja, e esta o levará a cabo do mesmo modo até o final dos tempos, até a última vinda de Jesus Cristo. Deus Pai ajuntou todas as águas e lhes chamou mares, Maria. Ele ajuntou todas as suas graças e lhes chamou Maria. O grandioso Deus tem um tesouro, ou depósito repleto de riquezas, no qual encerrou tudo quanto é belo, resplandecente, raro e precioso, até mesmo o seu próprio Filho. Este imenso tesouro não é outra coisa senão Maria, a quem os santos chamam Tesouro do Senhor. E é a partir de sua completude que todos os homens são tornados ricos. Deus Filho transmitiu à sua mãe tudo quanto conquistou pela sua vida e morte, a saber, seus méritos infinitos e eminentes virtudes. Fê-la a tesoureira de tudo o que seu pai lhe dera por herança. Por meio dela aplica os méritos que tem aos seus membros, e por meio dela transmite suas virtudes e distribui suas graças. Ela é o seu canal místico, o aqueduto pelo qual faz com que suas misericórdias fluam gentil e abundantemente. O Espírito Santo confiou seus dons maravilhosos a Maria, sua esposa fiel, e a escolheu como despenseira de tudo quanto possui, de modo que ela distribui todos os seus dons e graças a quem quiser, tanto quanto quiser, como quiser e quando quiser. Não há dom celeste dado aos homens que não tenha passado por suas mãos virginais. Esta é, de fato, a vontade de Deus, que decretou que tenhamos todas as coisas por meio de Maria, de maneira que, se fazendo a si mesma pequena e humilde, e se escondendo nos abismos do nada durante toda a vida, pudesse ser enriquecida, exaltada e honrada pelo Deus Todo-Poderoso. Eis aí o que pensam a Igreja e os padres da Igreja. Se estivesse eu falando aos assim chamados intelectuais de hoje em dia, haveria de provar, por meio de inúmeros textos em latim, das Escrituras e dos padres da Igreja, tudo o que estou dizendo agora de modo tão simples e sem rodeios. Poderia, ademais, apresentar provas sólidas que se podem ler por completo no livro do padre Poyer, A Tríplice Coroa da Santíssima Virgem. Mas aqui falo antes aos pobres e simples, gente de maior boa vontade e fé do que os eruditos no geral. Como creem de modo mais simples e meritório, lhes direi a verdade claramente, sem me importar com citar passagens latinas que eles não a compreenderiam. Não obstante, não deixarei de citar alguns textos ao longo do caminho, à medida em que estes me forem surgindo na memória.
com a graça, aperfeiçoa a nossa natureza humana, a glória lhe acrescenta uma perfeição ainda maior. Certo está que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria quanto o era cá na terra. Daí segue que ele tenha mantido a submissão e a obediência do mais perfeito filho de todos para com a melhor mãe de quantas já houve. Tenhamos cuidado, porém, para não julgarmos esta dependência como um rebaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo, pois Maria, infinitamente inferior ao seu Filho, que é Deus, não lhe dá ordens como haveria de fazer uma mãe terrena com o Filho, que está sob a sua tutela. Completamente transformada em Deus por aquela graça e glória que transforma todos os santos nele. A Virgem nada pede ou deseja que seja contrário à vontade eterna e imutável de Deus. Quando, portanto, lemos nos escritos de São Bernardo, de São Bernardino, de São Boaventura e outros, que todas as coisas no céu e na terra, o próprio Deus incluso, estão sujeitas à Virgem Santíssima. Entendamos o que se quer dizer. A autoridade que Deus achou por bem lhe conceder é tão enorme que ela nos parece ter o mesmo poder de Deus. Suas orações e pedidos têm com ele tanto poder que o Filho as aceita como se fossem ordens, no sentido de que nunca resiste às orações de sua querida mãe, sempre humilde e conformada à sua vontade. Moisés, pelo poder de sua oração, de tal modo refreou a ira de Deus contra os israelitas que o Senhor, infinitamente grandioso e misericordioso, foi incapaz de lhe resistir e pediu a Moisés que o deixasse ficar irado e punir aquelas gentes rebeldes. Êxodo 32, 10. Com maior, portanto, há de ser a oração da humilíssima Virgem Maria, digna Mãe de Deus, que é muito mais poderosa para com o Rei dos Céus do que as orações e a intercessão de todos os anjos e santos no céu e na terra. Maria governa os anjos e os bem-aventurados no céu. Como recompensa por sua grande humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de conferir aos santos os tronos tornados vagos pelos anjos apostatas que caíram pelo seu orgulho. Tamanha é a vontade que tem o Deus Todo-Poderoso de exaltar o humilde. Lucas 1, 48. Que os poderes dos céus, da terra e do inferno, queiram isto ou não, estão obrigados a seguir as ordens da humilde Virgem Maria, pois Deus fê-la a rainha dos céus e da terra, líder dos seus exércitos, guardiã de seus tesouros e despenseiras de suas graças. Tornou-a a realizadora de suas maravilhas e a restauradora da raça humana, a medida em prol dos homens, a destruidora de seus inimigos e a sua associada fiel nas grandes obras e triunfos. Deus Pai deseja que Maria seja a mãe de seus filhos até o final dos tempos, e portanto lhe diz: habita em Jacó. Eclesiástico 24, 13. Isto é, faz morada
e isto permanentemente em meus filhos, nos meus escolhidos representados por Jacó, e não nos filhos do diabo e nos pecadores representados por Esaú. Assim como na geração natural e corpórea há um pai e uma mãe, assim também na geração sobrenatural e espiritual há um pai que é Deus e uma mãe que é Maria. Todos os seus filhos verdadeiros têm Deus por pai e Maria por mãe. Qualquer um que não tenha Maria por mãe não pode ter Deus por pai. Eis aí porque os réprobos, como os hereges e cismáticos, que odeiam, desprezam ou ignoram a Santíssima Virgem, não têm Deus por pai, ainda que arrogantemente digam que sim, já que não têm Maria por mãe. De fato, se a tivessem por mãe, haveriam de amá-la e honrá-la como filhos bons e verdadeiros naturalmente amam e honram a mãe que lhes deu a vida. Um sinal infalível e inconfundível pelo qual podemos distinguir um herege e um homem de falsa doutrina, em suma, um inimigo de Deus, de um dos seus verdadeiros amigos, é que o herege e o pecador empedernido só farão mostrar desprezo e indiferença para com Nossa Senhora. Esforça-se ele, por palavras e exemplos, às claras ou traiçoeiramente, às vezes sobre pretextos especiais, em diminuir o amor e a veneração que lhes são devotados. Deus Pai não disse a Maria para neles habitar, pois aí deles são outros Esaús. Deus Filho quer se formar e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias nos seus membros por meio da sua mãe amada. A esta disse ele: possui a tua herança em Israel. Eclesiástico 24:13. É como se ele houvera dito: Deus Pai deu a mim, por herança, todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Aos bons hei de lhes ser pai e advogado, aos maus um vingador justo, mas a todos serei juiz. Porém, vós, mãe querida, hás de ter por herança e posse apenas os predestinados representados por Israel. Sede para estes mãe amorosa, e vos dai a luz, vos alimentai e criai. Sede sua rainha, a eles guiai, governai e defendei. Homem e homem nasceu dela. Salmo 86:5. Segundo alguns padres da Igreja, o primeiro homem nascido de Maria é o Deus homem, Jesus Cristo. Se dela nasceu a cabeça de toda a humanidade, Jesus Cristo também, os predestinados, membros desta cabeça, por consequência forçosa e necessária dela, devem nascer. Uma e mesma mãe não pode dar à luz a cabeça sem os seus membros, nem os membros sem a cabeça, pois se teria aí monstros na ordem da natureza. Na ordem da graça, de igual modo, a cabeça e os membros são filhos de uma só mãe. Se um membro do corpo místico de Cristo, isto é, um dos predestinados, nascesse de uma mãe que não Maria, que deu à luz a cabeça, não seria ele nenhum dos predestinados, nem um membro de Jesus Cristo, mas sim
um monstro na ordem da graça. Ademais, Jesus é agora tão fruto de Maria quanto sempre o foi. Como o céu e a terra dizem e redizem milhares de vezes por dia: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estás, portanto, certo que Jesus é o fruto e o dom de Maria para todo e qualquer homem com o possua, assim como ele o é para toda a humanidade. Consequentemente, qualquer fiel que tenha Jesus formado em seu coração pode dizer: é graças a Maria que tenho Jesus, seu fruto, e sem ela eu não o teria. Podemos atribuir à Virgem, e isto com ainda mais justiça, o que São Paulo afirmou de si mesmo: filhinhos meus, por quem eu de novo sinto as dores do parto, até que Jesus Cristo se forme em vós. Gálatas 4,19. Santo Agostinho, excedendo a si mesmo e a tudo quanto já foi dito aqui, diz que todos os predestinados para que sejam conformados à imagem do Filho de Deus, então neste mundo, escondidos no seio da Virgem Maria, onde são protegidos, alimentados, cuidados e desenvolvidos por esta boa mãe, até o dia em que ela os haverá de gerar para uma vida de glória após a morte, chamada pela Igreja de o nascimento dos justos. Eis aí, de fato, um mistério da graça, ignorado pelos réprobos e pouquíssimo conhecido até mesmo pelos predestinados. Ao Espírito Santo lhe apraz formar seus escolhidos em Maria, e por meio de Maria, diz a ela: amada minha, esposa minha, que todas as vossas virtudes se enraizem nos meus escolhidos. Eclesiástico 24:13. Para que esses possam crescer de força em força e da graça em graça. Quando vivíeis na terra, praticando as virtudes mais sublimes, eu tanto me aprazia de vós, que ainda vos desejo encontrar na terra, sem que deixeis de estar no céu. Reproduzi-vos nos meus escolhidos, para que eu possa ter alegria de ver neles as raízes de vossa fé invencível, humildade profunda, mortificação total, oração sublime, caridade ardente, de vossa fé sólida e quantas outras virtudes tendes. Sois sempre minha esposa, incessantemente fiel, pura e fecunda. Que vossa fé me dê crentes, vossa pureza, virgens, vossa fecundidade, eleitos e templos vivos. Havendo-se enraizado numa alma, pôde Maria nela operar maravilhas de graça que seriam impossíveis a quem mais seja. Pois apenas ela é a Virgem fecunda, que nunca teve e jamais há de ter quem lhe seja igual em pureza e fecundidade. Junto com o Espírito Santo, Maria produziu a maior coisa que jamais existiu ou há de existir, um Deus homem. Será ela, portanto, a responsável por produzir as maravilhas que se verão nos últimos tempos. A formação e a educação dos grandes santos que hão de vir no fim dos tempos estão reservadas a ela, pois apenas esta Virgem singular e portentosa é capaz de produzir em união com o Espírito Santo coisas singulares e portentosas.
Quando o Espírito Santo, seu esposo, encontra Maria numa alma, apressa-se e nesta adentra sem reservas. Ela se dá a si mesmo generosamente àquela alma, e isto de acordo com o lugar ali dado à sua esposa. Uma das principais razões pelas quais o Espírito Santo não opera milagres espantosos nas almas é o não lhes encontrar uma união suficientemente próxima com sua esposa fiel e inseparável. Digo, esposa inseparável, pois, desde o momento que o amor substancial do Pai e do Filho tomaram Maria por esposa, a fim de formar Jesus, o cabeça dos eleitos, e este nos eleitos, o Espírito Santo, nunca a desertou, pois ela sempre lhe tem sido fiel e fecunda. Consequências. Do que vai acima dito, depreende-se, obviamente. Primeiro, que Maria recebeu de Deus um domínio abrangente sobre as almas dos eleitos. Caso contrário, ela não poderia fazer sua moradia neles, como Deus Pai lhe ordenou que fizesse. E não seria capaz de concebê-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna, como sua mãe. Não poderia tê-los por herança e posse e formá-los em Jesus, formando Jesus Cristo neles. Não lhes poderia implantar no coração as raízes de suas virtudes, tampouco ser as associada inseparável do Espírito Santo em todas as obras de graça. Nenhuma dessas coisas, repito, poderia ela fazer se não houvera recebido do Todo-Poderoso direito e autoridade sobre as almas. Pois Deus, havendo concedido a ela poder sobre o seu Filho unigênito e natural, deu-lhe também poder sobre os seus filhos adotados, e não apenas no que toca aos seus corpos, coisa que seria de pouca importância, mas no que toca às suas almas. Maria é a rainha dos céus e da terra pela graça, como Jesus é rei por natureza e conquista. Como, porém, o reino de Jesus Cristo existe, sobretudo no coração ou interior do homem, de acordo com as palavras do Evangelho. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Assim também o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, na sua alma. É sobretudo nas almas que ela é glorificada, junto com o seu Filho, mais do que em qualquer outra criatura visível. Assim, pois, lhe podemos chamar, junto com os santos, Rainha de nossos corações. Segundo lugar, é forçoso concluir que, sendo a Virgem necessária a Deus, e isto por uma necessidade a que chamamos hipotética, isto é, necessidade porque Deus assim o quis, tanto mais necessaria é dela para que os homens possam atingir o seu fim último. Consequentemente, não seria razoável pôr a sua devoção no mesmo nível das devoções a quaisquer outros santos, como se nos fosse algo meramente opcional. Suarez, aquele jesuíta piedoso e erudito, bem como Justus Lipsius, um teólogo devoto e instruído de Louvain,
E muitos outros provaram incontestavelmente que a devoção a Nossa Senhora é necessária para se conseguir a salvação. Demonstram-no por meio dos ensinamentos dos padres da Igreja, notavelmente Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura. Até mesmo os hereges como Ecolampádio admitiram que falta de estima e amor pela Virgem Maria é um sinal infalível da desaprovação de Deus. Por outro lado, ser inteira a genuinamente devotado a ela é um sinal certo de sua aprovação. As imagens e palavras no Novo e Antigo Testamentos provam a sua verdade. As opiniões e exemplo dos santos a confirmam, e a razão e a experiência não nos ensinam outra coisa. Até mesmo os demônios e seus seguidores, forçados pela evidência da verdade, eram muitas vezes obrigados contra a vontade e admiti-lo. Para fins de brevidade, hei de citar apenas uma das muitas passagens que coligi dos pais e doutores da Igreja. A devoção a vós, ó Santíssima Virgem, é um meio de salvação que Deus dá àqueles que deseja salvar. São João Damasceno. Eu poderia contar muitas histórias a fim de provar o que acabei de dizer. Primeira, narra-se uma delas nas crônicas de São Francisco. Viu o santo, num êxtase, uma escada imensa que subia até o céu. No seu topo estava a Virgem Santíssima. Aquela era a escada, foi-lhe dito, pela qual todos nós devemos chegar até o céu. A outra ainda, relatada nas crônicas de São Domingos, próximo a Carcassone, onde São Domingos estava a pregar o rosário, havia um infeliz herege à mercê de uma multidão de demônios. Para a confusão e perplexidade de tais espíritos malignos, Nossa Senhora obrigou-os a confessar muitas e consoladoras verdades no que toca à sua devoção. Fizeram-no de modo tão claro e forçoso que, seja lá quão fraca possa ser a devoção a Nossa Senhora, não temos como ler esta história autêntica. Com tamanho e involuntário tributo pago pelos demônios à devoção para Nossa Senhora, sem chorarmos lágrimas de alegria. Se a devoção à Virgem Santíssima é coisa necessária a todos os homens, pura e simplesmente, para que se consiga a salvação, é ainda mais necessária àqueles chamados a uma perfeição especial. Não creio que alguém possa obter uma união íntima com Nosso Senhor e fidelidade perfeita ao Espírito Santo sem ter uma união íntima com a Santíssima Virgem e uma dependência absoluta de sua ajuda. Apenas Maria encontrou graça perante Deus sem a ajuda de qualquer outra criatura. Lucas
1:30. Desde então, todos quantos encontraram graça perante ele, só a conseguiram por meio dela. Estava ela cheia de graça quando a saudou o arcanjo Gabriel, Lucas 1:28, e repleta de graça abundante pelo Espírito Santo, quando este misteriosamente a encobriu com sua sombra, Lucas 1:35. Dia após dia, momento após momento, tanto foi ela acrescentando a esta dupla plenitude que conseguiu alcançar um nível imenso e inconcebível de graça. Tanto foi assim que o Todo-Poderoso fê-la a guardadora única de seus tesouros e a única despenseira de suas graças. Pôde ela agora enobrecer, exaltar e enriquecer tudo quanto escolher. Pôde liderar os fiéis ao longo do caminho estreito para o céu e guiá-los pelo portão estreito à vida. Pôde dar ao trono real um cetro e uma coroa a quem quiser. Jesus é sempre e em qualquer lugar o fruto e o filho de Maria. E Maria é sempre em qualquer lugar a árvore genuína que dá o fruto da vida, a verdadeira mãe que deu à luz aquele filho. Apenas a Maria Deus entregou as chaves dos celeiros do amor divino. Cântico dos Cânticos 1:4. E a habilidade de entrar nos caminhos mais sublimes e secretos de perfeição e a guiar outros neles. Apenas Maria dá aos filhos desafortunados da infiel Eva entrada naquele paraíso terreno no qual pode andar de modo prazeroso com Deus e ficar escondidos. Gênesis 3:8. Em segurança de seus inimigos. Ali pode se alimentar sem medo da morte, do fruto delicioso da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podem beber copiosamente das águas celestes, daquela bela fonte que jorra com abundância sem igual, sendo ela próprio o paraíso terreno, aquela terra virgem e abençoada, da qual Adão e Eva foram expulsos. A Virgem só permite entrar nos seus domínios quem lhe foi benquisto, para torná-los santos. Todos os ricos entre o povo. Salmo 44:13. Para usarmos uma expressão do Espírito Santo, como nolo explica São Bernardo, hão de buscar sua face ao longo das eras e, particularmente, com tanto mais fervor quanto mais próximo estiver o fim do mundo. Isto quer dizer que os maiores santos, os mais ricos em graças e virtudes, serão os mais assíduos no que toca a rezar a Santíssima Virgem, tendo-a na conta de modelo perfeito a ser imitado e ajudadora poderosa para assisti-los. Disse eu que isto acontecerá especialmente nos últimos dias, e de fato, em breve tempo, pois o Deus Todo-Poderoso e sua Santa Mãe farão surgir grandes santos que ultrapassarão em santidade a maior parte dos demais santos. Assim como os cedros do Líbano pairam acima de pequenos arbustos, isto foi revelado a uma alma santa, cuja vida foi escrita por M. de Rente. Estas almas grandiosas, repletas de graça e zelo, serão escolhidas para lutar contra os inimigos de Deus.
que estão a vociferar e bramir em todos os lados. Hão de ser todos eles especialmente devotos à Santíssima Virgem. Alumiados por sua luz, fortalecidos pelo seu alimento, guiados por seu espírito, ajudados por seu braço, obrigados sob sua proteção, hão de lutar com uma mão e construir com a outra. Com esta mão trarão a guerra, destronando e esmagando hereges e suas heresias, cismáticos e seus cismas, idólatras e suas idolatrias, pecadores e sua perversidade. Com a outra mão construirão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, a Virgem Santíssima, que é chamada pelos padres da Igreja o Templo de Salomão e a cidade de Deus. Por palavras e exemplos levarão todos os homens a uma verdadeira devoção sua e, se bem que cercados por inimigos, conseguirão muitas vitórias e tanto mais glória. A Deus somente. Eis aí o que Deus revelou a São Vicente Ferrer, aquele notável apóstolo de seus dias, que a demonstrou amplamente numa de suas obras. O que vai acima parece ter sido predito pelo Espírito Santo no Salmo 58. No dia da consumação serão convencidos pela tua ira, e não subsistirão mais, e saberão que Deus dominará a Jacó e aos confins da terra. Voltarão à tarde, e padecerão fome como cães, e rodearão a cidade. Salmo 58, 14, 15. Esta cidade, a roda da qual os homens ficarão no final dos tempos, em busca da conversão e do apaziguar da fome que tem por justiça, é a Santíssima Virgem, que é chamada pelo Espírito Santo de a cidade de Deus. Salmo 86, 3. O papel de Maria nos últimos dias. A salvação do mundo começou por meio de Maria e é por meio de Maria que deve ser levada a cabo. A Virgem quase não se revelou na primeira vinda de Jesus Cristo, a fim de que os homens, aquelas tantas ainda insuficientemente instruídos e iluminados acerca da pessoa de seu filho, não se desviassem da verdade, apegando-se em demasia a ela. Eis o que aparentemente teria acontecido se ela houvera sido conhecida por conta das graças maravilhosas que o Deus Todo-Poderoso dera até mesmo à sua aparência externa. E tanto isto é verdade que São Dionísio de Areopagita nos diz, em seus escritos, que ao vê-la a poderia se ter tomado por uma deusa, não fosse pela sua fé solidamente teológica. Na segunda vinda de Jesus Cristo, porém, Maria há que ser conhecida e revelada às claras pelo Espírito Santo, para que Jesus possa ser conhecido, amado e servido por meio dela. As razões que haviam levado o Espírito Santo, desde a primeira pregação do Evangelho, a ocultar sua esposa enquanto viva e a revelar pouquíssimo dela, já não existem. Primeiro, Deus deseja tornar Maria melhor conhecida nos últimos dias. Deus, portanto, deseja revelar Maria,
sua obra-prima e torná-la mais conhecida nesses últimos dias. Primeiro, porque ela se manteve oculta neste mundo e, por sua grande humildade, se teve na conta de algo menor do que o pó, havendo obtido de Deus e de seus apóstolos e evangelistas a mercê de ser tornada conhecida. Segundo, porque, como Maria não é apenas a obra-prima divina de glória no céu, mas também sua obra-prima de graça na terra, ele deseja ser glorificado e enaltecido por causa dela, por quem está a viver na terra. Terceiro, uma vez que a Virgem é a alvorada que precede e revela Jesus Cristo, o sol da justiça, ela deve ser conhecida e reconhecida de maneira que Jesus possa ser conhecido e reconhecido. Como foi ela o caminho pelo qual Jesus primeiro veio até nós, a Virgem Santíssima há de ser o caminho pelo qual ele há de vir até nós uma segunda vez, ainda que de outro modo. Quinto, uma vez que ela o meio certo, o caminho direto e o imaculado até Jesus, bem como o guia perfeito até ele, é por meio dela que as almas arderão em santidade, devem encontrá-lo. Quem encontra Maria encontra a vida. Provérbios 8:35. Isto é, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Mas não há quem possa encontrar Maria sem procurá-la. Não há quem procure por ela que não a conheça, porquanto ninguém procura ou deseja algo que lhe é desconhecido. Maria, portanto, tem de ser hoje melhor conhecida do que nunca, para que haja uma compreensão mais perfeita e maior glória para a Santíssima Trindade. Sexto, nesses últimos dias, Maria deve resplandecer mais do que nunca em misericórdia, poder e graça. Em misericórdia, a fim de trazer de volta e bem amorosamente receber os pobres pecadores e errantes que devem ser convertidos e retornar à Igreja Católica. Em poder para combater os inimigos de Deus que hão de se erguer ameaçadoramente para seduzir e esmagar a força de promessas e ameaças todos quanto se lhes opuserem. Finalmente, deve ela resplandecer em graça para inspirar e apoiar os soldados valorosos e servos leais de Jesus Cristo que estão a lutar por sua causa. Sétimo, finalmente, Maria há que se tornar para o diabo e seus seguidores tão terrível quanto um exército ordenado em campo de batalha. Cantares dos Cantares 6:3-9. Sobretudo nesses últimos tempos, pois Satã, sabendo que lhes resta pouco tempo e que, já pequeno, a cada dia vai se tornando menor, para destruir almas, intensifica seus esforços e ataques todos os dias. Apocalipse 12:12. Ele não irá hesitar em atiçar perseguições selvagens e criar armadilhas traiçoeiras para os servos e filhos fiéis de Maria, os quais lhe opõem resistência mais poderosa do que outros. É sobretudo quanto estas últimas perseguições perversas do diabo
faladas a aumentar diariamente até o advento do reino do Anticristo. Que devemos entender aquela primeira profecia e ameaça de Deus, famosíssima, preferida contra a serpente no jardim do paraíso. É oportuno explicar que, para a glória da Santíssima Virgem Maria, a salvação de seus filhos e a confusão do diabo. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Deus estabeleceu apenas uma inimizade, porém irreconciliável, que haverá de durar e chegará mesmo a aumentar na razão mesma em que o mundo se for aproximando do fim. Esta inimizade é entre Maria, sua mãe imaculada, e o diabo, entre os filhos e os servos da Santíssima Virgem e os filhos e seguidores de Lúcifer. Daí decorre que o inimigo mais temível que Deus ergueu contra o diabo seja Maria, sua Santa Mãe. Desde os tempos do paraíso terreno, ainda que então a Virgem existisse apenas em sua mente, Deus lhe deu tamanho ódio ao seu amaldiçoado inimigo, uma tamanha engenhosidade para expor a perversidade da antiga serpente e um tamanho poder para derrotar, destronar e esmagar este rebelde orgulhoso, que Satã a teme não apenas mais do que os anjos e homens, mas num certo sentido, mais do que a Deus mesmo. Isto não quer dizer que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Santíssima Virgem, uma vez que os atributos desta são limitados. Quer dizer, pura e simplesmente, que Satã, orgulhoso como é, sofre infinitamente mais ao ser vencido e punido por uma serva pequena e humilde de Deus, pois que a humildade da Virgem lhe é mais humilhante do que o poder de Deus. Ademais, Deus conferiu a Maria um poder tão enorme sobre os espíritos malignos que, como estes já foram forçados a admitir, por meio dos lábios dos possessos, temem uma de suas súplicas em favor de uma alma mais do que as orações de todos os santos, e uma de suas ameaças mais do que todos os outros tormentos. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva arruinou e colocou a perder pela desobediência, Maria salvou pela obediência. Ao obedecer à serpente, Eva arruinou seus filhos tanto quanto a si mesma, e a ela os entregou. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou seus filhos junto consigo mesma e os consagrou à sua majestade divina. Deus não estabeleceu apenas uma inimizade, mas inimizades, e não apenas entre Maria e Satanás, mas entre as raças deste e daquela. Isto é, Deus pôs inimizades, antipatias e ódios entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e servos do diabo. Não tem qualquer amor e muito menos simpatia uns pelos outros. Os filhos
de Belial, Deuteronômio 13:13. Os escravos de Satanás, os amigos do mundo, pois são todos uma só e a mesma coisa. Desde sempre perseguiram e hão de perseguir mais do que nunca, no futuro, os que pertencem à Virgem bendita, tal como Caim perseguia seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó. Eis aí os tipos de perverso e do justo. Mas a humilde Maria irá triunfar sempre sobre Satanás, o orgulhoso, e tão grande há de ser sua vitória que a Virgem lhe esmagará a sua cabeça, o trono mesmo do seu orgulho. Ela irá desmascarar suas artimanhas e exibir às claras seus ardes malignos. Irá espalhar aos ventos os seus planos demoníacos e até o final dos tempos manterá seus servos fiéis seguros das garras cruéis do maligno. Mas o poder de Maria sobre os espíritos malignos há de resplandecer sobretudo nos últimos dias, quando Satanás estiver à espera de seu calcanhar, isto é, em busca de tragar seus servos fiéis e pobres filhos. Em sua defesa, Maria se porá a batalhar contra o diabo. Aos olhos do mundo, tais servos serão pobres e pequeninos, e como o calcanhar, de pouca importância aos olhos de todos, opressos e esmagados tal qual o calcanhar pelas demais partes do corpo. Mas, em compensação, por isto hão de ser ricos no que toca às graças de Deus, que lhes serão conferidas em abundância por Maria. Hão de ser grandes, exaltados diante de Deus em santidade, superiores a todas as criaturas pelo seu grande zelo, e tão poderosamente assistidos pela ajuda divina, que, em união com Maria, hão de esmagar a cabeça de Satanás com seu calcanhar, isto é, sua humildade, e trazer vitória a Jesus Cristo. Segunda, a devoção a Maria é especialmente necessária nos últimos dias. Finalmente, Deus, nesses últimos dias, deseja que sua Santíssima Mãe seja mais conhecida, amada e honrada do que jamais foi antes. Isto certamente há de ser levado a cabo seus eleitos, pela graça e luz do Espírito Santo, adotarem a prática interior e perfeita da devoção que dentro em pouco hei de explicar neste livro. Então enxergarão claramente aquela belíssima estrela do mar, tanto quanto a fé lhes permitir. Sob o seu guiamento, verão com os próprios olhos os esplendores desta rainha e se consagrarão inteiramente ao seu serviço, como subordinados e escravos do amor. Hão de experimentar a amabilidade e a afeição maternas que tem a Virgem pelos seus filhos. Amá-la-ão com ternura e apreciarão quanta compaixão nela há e quanto precisam de sua ajuda. Recorrerão a ela em todas as circunstâncias como sua advogada e mediadora com Jesus Cristo. Saberão, acima de toda dúvida, ser ela o caminho mais seguro, fácil, curto e perfeito de se abordar Jesus e se renderão à Virgem de corpo e alma, sem reservas, para que sejam inteiramente de Jesus.
Mas como serão esses servos, esses escravos, esses filhos de Maria? Serão ministros do Senhor. Hebreus 1:7, Salmo 103:4. Que como uma chama flamejante acenderão em todos os lugares as tochas do amor divino. Tornar-se-ão nas mãos da poderosa de Maria como setas pontudas, Salmo 126:4, com as quais ela transpassará seus inimigos. Serão como os filhos de Levi, purificados inteiramente pelo fogo das grandes tribulações e unidos intimamente a Deus. Hão de carregar no coração o ouro do amor, na mente o incenso da oração e no corpo a mirra da mortificação. Hão de levar aos pobres e aos humildes, em todos os lugares, a doce fragrância de Jesus. Por outro lado, levarão consigo o odor da morte aos ricos e orgulhosos deste mundo. 2 Coríntios 2, 15, 16. Serão como nuvens de tormenta. Marcos 3,17, Salmo 103, 7. A voar pelos ares em resposta ao menor sopro do Espírito Santo. Ligados a nada, surpreendidos por coisa nenhuma, atribulados por circunstância alguma, farão cair sobre a terra a chuva da palavra de Deus e da vida eterna. Hão de trovejar contra o pecado, rugir tormentas contra o mundo, fustigarão o diabo e seus seguidores, e pela vida e pela morte transpassarão com a espada de dois gumes da palavra de Deus. Efésios 6:17, Hebreus 4:12. Todos aqueles contra os quais forem enviados pelo Deus Todo-Poderoso. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, para os quais o Senhor das hostes há de dar eloquência e força para obrar milagres e arrancar espólios de seus inimigos. Dormirão sem ouro nem prata, e ainda mais importante, imperturbáveis ainda no meio de outros padres, eclesiásticos e clérigos. Ainda assim terão eles as asas prateadas da pomba com as quais poderão ir ao Espírito Santo os chamar, repletos como estão na resolução de buscar a glória de Deus e a salvação das almas. Seja lá onde pregarem, não deixarão atrás de si senão o ouro do amor, que é cumprir de toda a lei. Romanos 13:10. Enfim, sabemos que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, imitando-lhe a pobreza, a humildade e o desprezo pelo mundo e seus amores. Hão de apontar o caminho estreito até Deus, em verdade pura, de acordo com o Santo Evangelho, e não de acordo com as máximas deste mundo. Seus corações não se atribularão, tampouco eles mostrarão favor a qualquer pessoa. Não irão poupar, dar atenção ou temer qualquer homem, seja lá quão poderoso. Hão de carregar nos lábios a espada de dois gumes da palavra de Deus e nos ombros o estandarte ensanguentado da cruz. Na mão direita terão o crucifixo, na esquerda o rosário.
no coração os nomes santos de Jesus e Maria. Ver-se-á a simplicidade e o alto sacrifício de Jesus em tudo quanto fizerem. Tais são os homens grandiosos que estão por vir. Pela vontade de Deus, Maria deve prepará-los para que se alarguem seu governo sobre os ímpios e descrentes. Mas quando e como isto há de acontecer, só Deus sabe. A nós cabe, por ela, ansiar e aguardar, em silêncio e oração. Aguardei com expectação o Senhor. Salmo 39, 2.